queridos amigos que acompanham o canal, mais um dia histórico. Eu não aguento mais falar, gente, né? A mesma introdução, mas é exatamente o que está ocorrendo, não é culpa minha. Que coisa, então, será que estamos diante de um novo mundo? Imaginem aí as forças titânicas que estão se confrontando e realmente parece que não vai ficar assim. Então aí está a presidenta, não é mesmo, da Câmara, né, dos Estados Unidos. Pelosi torna-se o primeiro líder da Casa dos Estados Unidos a visitar então esse paizinho que começa com T desde 1997. Que coisa, hein, gente? Olha só, pensar que os Estados Unidos da América também possuem, né, uma Dilma Rousseff. Ai, que coisa, né? É a Dilma Rousseff deles, pessoal. Só que, né, o máximo que a nossa Dilma aí conseguiu fazer foi trazer uma crise fiscal enorme, né, para o Brasil, inédita, e essa senhora pode simplesmente começar um conflito sem precedentes. E aí muitas pessoas, né, dizendo que estavam com receio que pudessem até mesmo abater o avião onde ela estava, e eu disse isso ontem, né, pessoal, que era muito improvável. Aliás, vejam aí, o mercado continua muito cético, né, em relação a qualquer postura mais agressiva. Então, eu realmente falei isso daí ontem. Que bom, né, que não escalou para algo pior, mas muitas coisas continuam ocorrendo, e aí já tem, né, um monte de site brincando. Venda as puts, Paul, todas elas, e agora compre as calls, né? A tradução ficou horrorosa aí, porque traduziu puts e calls, né? Quem conhece nosso canal já sabe o que é put e call. Então é basicamente, né, um instrumento aí de venda e outro de compra, tá certo? Mas, né, mesmo ela chegando lá em terra firme sem maiores problemas, a bolsa não conseguiu segurar, tá certo? E acabou caindo, mas caiu bem pouco, né, gente? Bem pouco, impressionante. Ainda estamos em um período que quando a bolsa sobe, ela sobe bem, e quando ela cai, né, ela cai muito pouco, tá certo? Então, mesmo, né, para Pelosi aí que opera, né, o faz day trade, né? Ai, meu Deus, imagine isso, né, pessoal? Ela escreve a história e ela lucra com a própria história que está escrevendo, né? Muito interessante. Imagine aqui se eu, né, submetesse aí um programinha aqui em tecnologia e soubesse que aquele programa ia fazer alguma empresa subir muito, né? Realmente seria muito fácil ganhar aí na bolsa, nas bolsas, né? E foi exatamente isso que ela fez. Então todo mundo aí já começa a brincar, só para a gente quebrar um pouco, né, gente, essa tensão, porque realmente isso daí é muito sério, né? Imagine aí uma nação com mais de 1 bilhão de habitantes entrando em uma coisa como essa contra a outra nação que está praticamente ali grudada, né, com toda a Europa Ocidental. Seria algo sem precedentes, mas de novo, eu não acredito, né, que isso vai ocorrer, mas eu não sou nada aí, né, gente, de analista geopolítica, nada disso, então eu sempre tento, né, seguir aí quem realmente conhece. E aí, né, por falar em quem realmente conhece, eu fico cada vez mais perplexo, né, gente, perplexo aí, como dizia o nosso querido Gil Brother, como a nossa mídia, né, gente, pode ser assim, porta-voz mesmo, né, porta-voz dos caras que tem grana, eles já nem disfarçam mais. Vejam o Gugra, né, Gugra Chaka, trocar umas letras aí. O mundo ficará mais suave sem o Trump. Olha só, acabou o pesadelo da era Trump. Pode-se criticar o bidezinho, e tenho certeza de que criticarei muito quando for necessário. Né, que nem o Didi Mocó, né, fazendo não com o pé, assim, mas é uma pessoa normal. O Trump era mau. Então, meus amigos, né, mais uma vez aí eu trago para vocês essa reflexão. Imaginem se quem tivesse feito, né, esse tipo de coisa hoje aí, grotesco, pessoal, grotesco, a troco de absolutamente nada, né, nada, igual a outro país, né, que começa com U aí, que a gente também não pode falar,
Imaginem se fazem o mesmo com esse outro. Então vão lá, provocam os caras, né? E na hora que o bicho pega aí, não estamos falando, né, gente, apenas de falta de emprego, que são as mazelas econômicas, estamos falando realmente de terríveis questões humanitárias, né, de falecimentos mesmo, de muita destruição, de tudo, de vidas, né, de empresas, de famílias, e aí beleza, né, isso daí não tem o menor problema. Então imaginem se quem tivesse iniciado um movimento desse daí fosse o Trump ou algum dos seus assessores, o mundo tinha simplesmente caído. E aí fica de novo, né, a questão: quem ainda segue, pessoal, essas mídias, tanto brasileiras, né, quanto as estrangeiras aí nos Estados Unidos? Aliás, tivemos, né, redes que vieram aqui para o Brasil e um ano depois já estavam nessa mesma pegada. Quem que ainda segue, gente, essa galera? Meu Deus do céu. Os caras realmente são pagos para falar bobagem, né? Parece que falam exatamente o contrário da verdade. Meu Deus do céu, que ponto chegamos? E aí, óbvio, né? Eles estão todos unidos. Ninguém vai mandar ali uma maluca no meio do nada, tá certo? Aí dá um problema global e, não percebi. É óbvio que eles estão todos juntos, então o primeiro-ministro aí que já saiu em defesa, né, foi o alemão. Em caso de agressão, a Alemanha ajudará o país que começa com T. Não me diga. E vejam que esse daí é o menos, né, comprometido aí com a causa globalista. Inclusive na nossa área de membros ali, já li muitas vezes, né, que ele já foi muito criticado pela própria questão russa. Então, os aliados ali da OTAN esperavam, né, que eles fizessem um boicote maior aí, e não aconteceu, exatamente porque se eles fizerem um boicote maior, quem vai ficar sem energia no inverno é a própria Alemanha. Então mesmo esse cara, né, que é o mais fraco aí, digamos, né, de aliados, já foi lá e falou uma coisa dessa. Imagina Macron, Trudeau, Jacinta, nossa, gente, nossa, né? Então, o circo, meus amigos, está armado, e mais uma vez o Leandro Russell nos traz aqui, né, a definição da coisa. O Ocidente produziu, vamos colocar, sua própria destruição, que essa palavra é complicada, né? Sua própria destruição, liderado pelos globalistas, que acreditavam na capacidade de controlar o regime lá do Dragão Vermelho para seus fins econômicos e geopolíticos. Caíram do cavalo e o divórcio é simbolizado pelas críticas recentes do Sorinho, hein? Quem não lembra aí do Jorjão Sorinho, a Xi Jinping. Então, gente, isso daí realmente é muito claro para qualquer um que lê aí minimamente boas fontes, né? O esperado era exatamente isso, essa elite globalista mega poderosa, né? Mega rica. Eles esperavam mesmo controlar o mundo inteiro a partir, não é mesmo, da economia, então fazendo determinadas empresas crescerem muito, tirando o poder do governo, que não importar a eles, e aí parece, né, que isso daí está dando cada vez mais errado. Vejam ali exatamente o grande símbolo, né, vai ser sempre a Alibaba, o Jack Ma, que seria, né, como se fosse um Zelinho, podemos chamar assim, né, o Zelinho ali do país, que começa com U, né? O Zelinho ali, o líder ali do país que começa com U, seria um Zelinho, né? Que tentaria tirar então um pouco do poder, né? Do regime do grande dragão vermelho, gente, que é terrível, né? A gente não pode nunca deixar aí um como bom, outro como ruim. Meu Deus, muito longe disso, aliás, né? Sim, eles lá são terríveis, né? Terríveis. Esses partidos vermelhos, né, pessoal, que dizem apoiar causas trabalhistas aí, por onde passam, né, colocam aí muita autoridade, muita corrupção. Ainda bem que a gente não tem isso no Brasil, tá, gente? O Brasil é tranquilo, esse tipo de coisa aí, esse tipo de partido não se cria aqui, né? Imagina. Vejam que a semana passada a Febraban assinou coisa, né, pra meu Deus do céu, né, para apoiar esse partido aí. Mas enfim, voltando aí para essa questão, é exatamente isso, né, gente? Exatamente isso. Então falhou isso daí, mas eles continuam, né, trazendo um pouco de novo para as finanças, que esse tipo de coisa a gente tem que falar, trazendo para as finanças. Eles continuam completamente dominantes no mercado financeiro. Vejam aí que
é uma notícia ruim atrás da outra a cada dia que passa e as bolsas simplesmente não sentem, né, gente? Não sentem porque, né, eles têm o controle aí total. O monopólio, já falamos aqui muitas vezes, já mostramos por A mais B. Se você fizer recompra de ações, se você investir, não precisa ser muito não, né, gente? Investir um dinheiro razoável aí em empresas-chave, né, você não vai ter um crash, e é exatamente isso que eles estão fazendo. E de novo, né, gente, chegamos num ponto que não dá mais para pensar que tudo isso daí é o acaso, nossa, não, eles realmente estão muito, né, bem definidinhos aí, com estratégias de curto, médio e longo prazo, para que esse crash venha no momento propício, obviamente, para implementar aí, né, algumas agendas, tá certo, pessoal? Então, que coisa, né? Tudo muito claro, que bom, né? Que apesar de tanta coisa ruim, está tudo ficando cada vez mais claro. E aí, não deixem de entrar no nosso grupinho do Telegram, é apenas leitura, mas o dia inteiro compartilhamos links lá muito bacanas. E aqui também se inscrevam, curtam, comentem, que nos ajuda bastante. Se você gosta mesmo do nosso trabalho, considere também entrar aí em alguma área de membros, né, gente? Mesmo que seja mais baratinho aí, só para dar um help para nós. Beleza, pessoal? E aí, Twitter e Instagram também, né? Estamos aí o dia inteiro postando coisas muito bacanas. E não se esqueçam desse vídeo que colocamos aqui, né? A queda de 82, sobre a política do Paul Volcker, que está realmente uma aula, né? Uma aula de economia. Se os professores de economia no Brasil soubessem o que rolou nessa época, tenho certeza absoluta, evitaríamos diversas mazelas, como, por exemplo, né, a mazela que ocorreu no meio do problema ali do bichinho, né, o problema sanitário, onde vários economistas renomadíssimos, né, maravilha, né, só cara, tipo Guga Chakra, né, estilo do Guga Chakra aí, disseram que podia imprimir sem problema, que não ia gerar inflação, e aí está, tá certo? Que pena que esse tipo de conhecimento não chega para todos. E aí, então, finalmente, né, falando das finanças, várias outras, né, questões aparecem aí no horizonte. A relação preço-lucro para estoques de metais e mineração no SP500 estão agora testando novamente mínimos do fundo de 2008. Esse movimento, gente, é muito interessante, né? Vejam aí exatamente a queda que se teve, né, nesse mercado durante a crise. Então é mesmo esperado que em um momento aí de muita incerteza até os metais sofram. Sim, gente, não tem como, né? Não tem como. Em um momento ali de muito pânico, a liquidação do mercado rola solta e aí realmente o pessoal acaba vendendo tudo. Mas vejam o boom, né, que deu exatamente depois. Se retornarmos aí um pouquinho entre 2000 e 2004, né? Vejam que o mesmo ocorreu. Tivemos um boom enorme ali, tá certo? Depois do crash do .com. Será que isso vai se repetir? Bom, se os ciclos de mercado realmente se repetem, pessoal, é bem provável, né? Mas, mais uma vez, não é recomendação de compra e vendas de forma alguma, porque a curto prazo, inclusive, né, é muito esperado aí tribulações mesmo nesse mercado. E aí, coisa também que ninguém fala, né, gente? Falências no Reino Unido são as mais altas desde a crise financeira. Pessoal, estamos vivendo, né, em um momento tão maluco que as pessoas estão esquecendo como que a economia funciona, né? Muita inflação, uma inflação recorde de 40 a 50 anos. O pessoal está aumentando os juros de forma histórica também, nunca se aumentou tão rapidamente. As empresas simplesmente não têm pé. Passamos aí por um período de muitas empresas que não dão lucro, né, empresas fanfarronas, e é óbvio que essa conta não vai chegar, gente, já chegou. Como que podemos então, gente, ter tantas falências? Vejam só, né, olha como foi importante exatamente o gás, né, que deram aí durante o problema do bichinho. Caíram então muito, né, exatamente aí o problema de liquidez, e depois vimos aumentar dessa forma, exatamente como no primeiro quadrimestre de 2008, quadrimestre de 2008. Então, o que pode se falar, né, de um gráfico como esse? Vale lembrar também, né, que é muito importante vermos aí que exatamente durante o problema do bichinho, as condições melhoraram, né, melhoraram, então, que coisa, e esse aperto que deu está causando exatamente esse boom
de falências e problemas seríssimos nas empresas, que obviamente não é apenas no Reino Unido, todo o país vai sentir o mesmo, né, gosto amargo. E por falar, hein, gente, em opções aí que a Pelosi deve ter comprado bastante, não percam aí o nosso cursinho, apenas 5 parcelas, grandes investidores como o Ray Dalio também faz bastante, e também as nossas áreas de membros. Essa semana falamos aí bastante, hein, pessoal, que coisa, exatamente, né, sobre várias questões que estão vindo aí do Oriente, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, que é muito interessante também, e a área de opções também, quem não tem, né, muito tempo de ficar estudando, a nossa área traz aí códigos todas as semanas disponíveis, tá certo, gente? Lembrando mais uma vez que não é recomendação, é apenas o bom e velho conhecimento financeiro. Então, gente, só pra gente relembrar essa questão também, né, o grande dragão vermelho aí está com muitos problemas econômicos, né, muitos problemas. E os Estados Unidos também, né? Então, muitas pessoas dizem que um conflito seria muito interessante, porque tiraria o foco, a atenção do povo, né? E sempre essa visão de um inimigo externo ajuda, né, nesses momentos. Então, isso também é algo, né, a se refletir. E que coisa, que pena que temos, então, essa elite, né, globalista que exatamente fala tanto aí de comer inseto, de diminuir a população, né? Exatamente utilizando como base a doutrina de Malthus, gente. Quem foi Malthus? Olha só, foi um dos primeiros economistas que eu estudei na minha vida a fundo. É muito interessante. Malthus dizia que a humanidade, né, pereceria como ratos, pois ia se multiplicar até um momento que não teríamos mais comida. E obviamente, né, exatamente isso que os grandes globalistas utilizam para defender aí todo tipo maluco de teoria, né, de combustível, de alimento, de tudo que é coisa. E por incrível que pareça, né, meu Deus, estava errado. Fazemos mais comida do que nunca, com menos terra do que nunca, porque temos um recurso inesgotável. Ingenuidade aí tá, né, meio traduzido, meio mal traduzido. Eu diria que aí ele quis dizer, né, que é a genialidade humana. Estamos sempre atrás de algo novo. Então vejam aí a linha em amarelo, é exatamente o que nós estamos produzindo, versus a linha em verde, que é o quanto estamos utilizando de terras. Tá certo, gente? Então, estamos fazendo mais com menos, o que se usa muito, né, nas empresas aí. Então, estamos fazendo muito mais com muito menos, tá certo? Que coisa! Quanto à televisão, né? Exatamente esses Guga Chakra da vida aí não vendem essas coisas que são muito erradas, né? E, claro, desestimulando as pessoas a terem filho, né? Enfim, não vou entrar nessas questões aí que é perigoso, mas aí está, Malthus estava errado. E a economia, né? Ninguém fala mais nisso, né, gente? A inflação aí, o Serginho Groisman, tá tranquilo? Né? Aí está, ó, o cara do Fed de novo dizendo que estamos nowhere near, né? Não estamos nem perto de terminar a luta com a inflação. Né? O último FONC aí não disseram, tá tudo beleza. O que tá acontecendo, hein? O que tá acontecendo, né? É óbvio, gente, que não estamos longe de coisa nenhuma e eles buscando, né, esses problemas ainda vamos ter mais. O grande dragão vermelho, pessoal, já teve um monte de problema de fechamento aí, que atrapalhou tanto o Ocidente. O que custa agora, né, eles fazerem isso de novo, cara? Não sei, gente, assim, é tão claro, né, tão óbvio, mas infelizmente tem muita gente que não entende, né, que insiste aí que nada acontece, que nada existe. Enfim, né, o nosso trabalho é sempre trazer as informações e cada um que decida o que é o correto, né, o que não é. E sempre estamos trazendo aí esse gráfico no lugar dos velhos dando risada, né? Vejam aí as várias crises, os vários choques que tivemos no passado, bolhas, choque do petróleo, inflação, e agora estamos exatamente no momento de convergência de todos esses problemas, e ainda tem, né, esse sentimento BTFD, que é Buy the F-Dip. Então sempre que cai, infelizmente, né, as pessoas que ainda não viveram as grandes crises estão indo lá e estão comprando algo que é simplesmente, né, muito temeroso. Mas o que a gente pode fazer mais uma vez é apenas
estudar, estudar e estudar. Então não percam os nossos cursinhos de finanças pessoais, inteligência artificial. Gente, que todo mundo tenha uma excelente noite. Um grande abraço!